A Intelbras está com você em cada passo. Evoluímos nossa tecnologia para acompanhar o ritmo da sua vida, trazendo mais conforto e tranquilidade do início ao fim do dia. Intelbras, sempre próxima. Boa tarde, bom dia, boa noite, amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento e venho chegando aqui nessa terça-feira para apresentar mais um Paddock Sprint para vocês, nossa edição compacta do Paddock GP, para trazer tudo aquilo que há de mais recente no universo do esporte a motor, tudo aquilo que há de mais quente durante a semana na Fórmula 1 e, por que não, e outras categorias também espalhadas pelo mundo. Hoje a gente vai falar sobre a etapa da Fórmula 1 em Mônaco. Vamos trazer aqui uma discussão que há muito tempo ocupa o noticiário da categoria sobre a permanência de Mônaco no calendário e principalmente sobre a falta de ação nas corridas. A ideia de hoje, ao invés de trazer um fato ocorrido na manhã dessa terça-feira ou na noite da segunda, é, é o objetivo é mais sobre analisar as questões que envolvem o tédio, né, da corrida de Mônaco, para falar um português claro, e se tem solução, se a gente consegue fazer alguma coisa para mudar isso, não a gente, né, mas a Fórmula 1 em específico. Além disso, a gente vai falar também sobre a Alpine. A Alpine vive desde o ano passado, desde 2022, na verdade, uma queda vertiginosa, né, para uma equipe que chegou a vencer corrida em 2021 com o Esteban Ocon e foi despencando pelas tabelas desde 2022, vive uma crise enorme, não só dentro das pistas, com a batida inacreditável entre o Ocon e o Gasly na primeira volta de Mônaco, uma parceria que tinha tudo para dar errado e vem dando mesmo em 2024, mas principalmente internamente, né, fora das pistas, com uma debandada de engenheiros, uma saída constante de pessoas, um fluxo de entradas e saídas, um chefe interino que virou principal, enfim, um monte de coisa que foi acontecendo dentro da equipe que explica muito bem como a Alpine saiu de uma equipe que venceu corrida em 2021 para chegar 3 anos depois e andar na rabeira da tabela com um dos carros mais tenebrosos do grid, que ainda que venha evoluindo nas últimas corridas, é muito abaixo do que uma divisão esportiva de uma marca como a Renault pode e precisa e tem investimento para fazer. Para falar sobre tudo isso, chamo aqui para nossa telinha Pedro Luiz Cuenca, nosso comentarista, mais uma vez nessa terça-feira. Vou começar de uma maneira diferente hoje, Cuenca. Vou te convidar, antes da gente falar sobre qualquer assunto, a dar o seu destaque inicial. Então, boa tarde, e boa tarde para o Pedro Prado, que também está na produção. E aí, o destaque inicial do nosso comentarista dessa terça-feira. Olá a todos, olá JP. Acho que tirando esses assuntos que a gente vai abordar hoje no programa, meu destaque é a vitória de Charles Leclerc em Mônaco. Foi uma vitória muito categórica, né? Ele andou muito bem desde o primeiro treino, fez pole, liderou todas as voltas.
E aí a gente vai entrar no detalhe também porque foi tão fácil liderar todas as voltas. Então fica aí meu destaque para a vitória de Charles Leclerc. E eu queria dizer que a gente falar sobre a Alpine hoje vai me dar um certo prazer. Eu gosto dessa coisa da treta, do caos, e eu tô gostando dessa diversão aí deles, dessa bagunça, que já não é a primeira vez, o que é mais legal ainda, é repetido. Então, é aquela crise de casal que a gente fala, não, eles vão se entender, eles vão se entender. A gente torce para eles se entenderem, mas eles nunca se entendem. E para quem gosta de caos, a primeira volta de Mônaco foi o prato cheio, né? Pra gente começar o nosso assunto, para quem não lembra, e eu acho que todo mundo que assistiu a corrida vai lembrar, porque foi o único momento de emoção que a gente viu em quase 80 voltas. Mas na primeira volta a gente teve, na primeira curva, o Carlos Sainz espremendo ali de leve o Piastri, encostou no Piastri, furou o pneu, passou reto ali na curva do Cassino, parou o carro. Na Mirabeau, né, na Portier, o Ocon foi fazer a ultrapassagem em cima do Gasly, passou do ponto, espremeu o Gasly no muro e foi catapultado, né? Então danificou o assoalho, nem voltou para a corrida depois da bandeira vermelha. Bandeira vermelha essa causada não por nenhum desses acidentes, mas por uma bizarrice protagonizada por Kevin Magnussen, que botou o carro no lugar onde não tinha nenhum espaço, rodou o Sérgio Pérez, destruiu a Red Bull do Pérez, que bateu no muro, ricocheteou e voltou de ré na Haas do Nico Hülkenberg. Então, uma primeira volta completamente pandemônica, uma tragédia, né, vivida pela Fórmula 1 naquele momento, mas uma tragédia, o Cuenca, na minha opinião, positiva. Vamos ser sinceros aqui, porque foi a única coisa que aconteceu na corrida. O GP de Mônaco ele tem uma característica muito especial. Por ser uma pista que ninguém consegue passar ninguém, a não ser que haja um erro muito grave de algum piloto, o que a gente espera? Além da classificação de sábado, a janela de paradas. É a janela de paradas que determina se alguma coisa vai acontecer na corrida. Se alguma equipe errar, como a Ferrari, por exemplo, errou com o Leclerc há alguns anos, entrega, muda o cenário completamente da corrida, chamou o Sainz e o Leclerc para o box ao mesmo tempo, acabou com a corrida do Leclerc. Então, as equipes mudam com o cenário da corrida de acordo com a estratégia de paradas, que consegue parar no momento certo e volta à frente, bloqueia o tráfego completamente. Ou então, quem para antes demais, volta lá atrás e fica preso atrás de outro carro, dá espaço para quem está lá na frente, e às vezes, mesmo com o pneu mais gasto, abrir distância e conseguir parar e voltar na frente. Então, a estratégia de paradas é aquilo que acaba transformando o EP de Mônaco, às vezes, em uma corrida um pouco mais interessante, porque se depender das batalhas da pista, nada acontece. Acontece que nesse domingo isso não aconteceu. A bandeira vermelha fez com que os pilotos trocassem os pneus ali logo depois da primeira volta. Então eles voltaram para a pista e fizeram o resto da corrida toda com o mesmo jogo de compostos. Então virou uma coisa ali que em determinados momentos teve ritmo de Fórmula 2. A gente tem que ser sincero, a coisa teve ritmo de Fórmula 2, foi tenebrosa a corrida em alguns aspectos, porque estava todo mundo muito lento para salvar pneus. E nem isso fazia com que as ultrapassagens acontecessem. Então a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre essa procissão que a gente viu em Monte Carlo, mais uma, e sobre se isso tem alguma solução. Eu vou guardar minha opinião para o próximo comentário, mas vou primeiro convidar Pedro Luiz Cuenca a dar a sua opinião. Primeiro, o que achou do GP de Mônaco? E em segundo, disserte sobre a possibilidade da gente encontrar da Fórmula 1, porque não é nossa responsabilidade, a gente só analisa, né? A gente pega os dados e trabalha com o que a gente consegue, mas como a Fórmula 1 poderia solucionar essa questão das procissões em Mônaco que acontecem ano após ano. A corrida foi um tédio. Foi um tédio. A gente estava trabalhando aqui no site, eu tinha acabado de sair da corrida da MotoGP e assim, assisti a largada, assisti o caos da bandeira vermelha na largada e voltei a fazer o pós da MotoGP porque estava muito mais interessante do que assistir de fato a Fórmula 1. Foi uma corrida monótona, foi uma corrida muito chata. E acho que essa questão da estratégia é, 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 é um dos charmes de Mônaco, né? Você acertar a hora de parar, você acertar a volta ali no meio do pelotão, e a gente já viu corridas serem vencidas e perdidas dessa maneira. Você citou a do Leclerc em 2022, teve o Ricardo em 2016 também nessa situação. Mas assim, primeiro que eu sou já
uma pessoa que há anos critica essa regra de trocar pneu em bandeira vermelha. Eu sou totalmente contra, eu acho uma bizarrice. Acho que você influencia toda o desenvolvimento da corrida, a estratégia da corrida para um único momento. Então eu não gosto dessa estratégia, sou contra. É o meu primeiro ponto. E aí acho que a Fórmula 1 precisa pensar em ideias, porque acho que em 2024 foi a primeira vez que a gente viu de fato os pilotos reclamando publicamente da corrida ser um tédio, da corrida ter sido ruim, de não ter ultrapassagem e tudo mais. A gente viu na volta, antes da volta 20, o Verstappen, por exemplo, já estava falando que precisava de um travesseiro, porque ele estava entediado ali dentro do carro. Então, isso na volta 20 de 78. Depois da corrida, acho que o Verstappen foi que mais verbalizou isso, de as críticas à etapa em Mônaco. O George Russell também foi um que bateu muito nessa tecla de que alguma coisa precisa ser feita. E acho que a Fórmula 1 tem opções. Esse é o ponto. Óbvio, a gente hoje não consegue pensar em carros pequenos, em carros menores, como eram, sei lá, na década de 80, começo da década de 90, que eram carros menores que talvez facilitassem a ultrapassagem, mas mesmo assim a gente já via pouca ultrapassagem em Mônaco. Então eu acho que a Fórmula 1 precisa pensar em alterações no circuito mesmo. Uma segunda zona de DRS ali no túnel, por exemplo, é uma opção, porque atualmente só tem na reta, e é uma reta que não, você tem uma curva arrascasse ali antes que é muito apertadinha, então nem sempre o cara vai chegar muito próximo. Então, acho que você ter uma segunda zona de DRS talvez dê uma bagunçada na corrida, talvez dê uma mexida, porque saindo do túnel você tem ali uma chicane que força o erro muitas vezes, se você não frear direito. A gente já viu até Você tiraria batidas a ali. chicane? É uma ideia, eu acho uma ideia. Acho que para um circuito de rua que você tem ali do lado o mar, é um pouco mais complicado você tirar a É. chicane. Mas é uma ideia válida. Eu acho uma ideia válida. Eu acho uma ideia a ser estudada. Mônaco tem recentemente tentado expandir ali a área para dentro do mar. Eu acho que a Fórmula 1 pode estudar essa ideia de buscar ali essa zona mais próxima ao mar para dar uma mexida no circuito e até se conseguir mexer nisso, elimina a chicane, não como era nos anos 70, 80, que era um S de alta velocidade, mas de fato fazer do túnel até ali a piscina é uma coisa única. É uma possibilidade, de fato é uma possibilidade. E eu acho que para Mônaco e para outras etapas, eu acho que seria legal a Fórmula 1 repensar a volta do reabastecimento. Porque você mexe num segundo fator ali da estratégia, não só pneus, como também o consumo de combustível. Vai ter um mais rápido, vai ter um mais lento, alguém pensando em uma parada só, em duas, talvez, para fazer uma graça. Acho que valeria a Fórmula 1 estudar isso de novo, porque hoje os carros são muito dependentes dos pneus na questão de estratégias, e aí fica essa procissão, como foi em Mônaco, para tentar salvar pneu, anda no mesmo ritmo de um carro de Fórmula 2. Acho que a Fórmula 1 tem opções, dá para pensar em algo como faz Fórmula 2 e Fórmula 3, por exemplo, de bagunçar o grid ali, em dividir a classificação em duas partes para ver se dá uma bagunçada no grid. Opções não faltam, mas eu sinto que a Fórmula 1 quer manter muito essa questão do charme, do ser tradicional em Mônaco e acaba deixando do jeito que sempre foi, e do jeito que sempre foi não cabe mais. Não tem mais espaço na Fórmula 1, virou um tédio e a gente viu domingo que foi uma corrida horrível, horrível, pouquíssimas ultrapassagens. Aliás, parabéns para quem conseguiu uma ultrapassagem. Teve uma do Bottas, por exemplo, que foi até bonita no Sargent. Mas, cara, é isso. A Fórmula 1 hoje em Mônaco é um grande desfile, é uma grande exposição de iates e nada mais. Um argumento. Primeiro, eu queria dizer que eu sou um grande fã do reabastecimento. Isso aí não só para Mônaco, mas eu acho que. Assim, sinceramente, eu entendo a questão da segurança e tudo mais, mas nós estamos em 2024. Ninguém vai conseguir me convencer de que uma categoria do tamanho e do investimento e da tecnologia da Fórmula 1 não tem condições de introduzir o reabastecimento de uma maneira segura. Não
realmente não é algo que me convença. A gente vê isso em categorias de nível mundial, como o WEC, por exemplo. É uma situação diferente, mas a Fórmula 1 não ter condições de introduzir o reabastecimento com o argumento da segurança não me convence. Uma outra coisa que eu acho é que os pneus deveriam ser menos duráveis. Acho que os pneus precisam. E aí eu acho que eu não sei se é algo relacionado à Fórmula 1 ou especificamente à Pirelli, mas acho que os pneus são muito resistentes, por incrível que pareça falar isso, mas acho que os pneus são muito resistentes para o cenário que a gente tem. Eu sei que os pilotos com pneus mais sensíveis trabalhariam o ritmo de uma maneira mais lenta. Eu entendo que isso aconteceria para cuidar da borracha, mas é nesse momento que você separa os homens dos meninos. Você vai ver quem vai conseguir botar um ritmo maior ali na pista e cuidar dos pneus ao mesmo tempo, coisa que o Verstappen, por exemplo, é muito bom em fazer. Coisa que o Carlos Sainz, por exemplo, também é muito bom em fazer. O Norris tem se tornado um bom piloto com isso também. O Hamilton sempre foi um cara que conseguiu cuidar bem dos pneus, reclama absurdamente dos pneus e aí vai lá e faz 15 voltas no stint. Mas assim, acho que esses dois pontos são pontos a serem trabalhados. E uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que o pessoal, sempre que se fala das procissões de Mônaco, o Cuenca, o primeiro argumento a ser usado é o tamanho dos carros. E assim, se a gente for olhar para a década de 90, se a gente for olhar para grande parte da década de 80, Mônaco já era uma pista possível de ultrapassar. Já era uma procissão, já era assim. A diferença é que os carros eram menores, beleza, mas já era uma procissão. E aí a gente tem, por exemplo, a lendária corrida de 92, que o Senna segura o Mansell que nem um louco ali, o Mansell com um carro incrivelmente mais rápido do que o do Senna, com pneus mais novos, e o Mansell não conseguiu passar de jeito nenhum. Claro, está falando do Senna, né? A pilotagem foi absurda naquele momento, a gente concorda nesse ponto, mas em condições normais, né, o Mansell passaria, né? Enfim, uma pista normal, o Mansell passaria. A gente tem outras, tem outras situações. Eu lembrei aqui agora aleatoriamente do David Coulthard travado atrás do Henrique Bernoulli. Enfim, tem vários e vários exemplos. David É Coulthard que seria que, pole naquela prova, né? Então ele era comprovadamente o piloto mais rápido naquela pista e ficou travado por uma aero. Então, é que pode o falar. povo, JP, ele tem, sei lá, uma lembrança do Senna colocando de lado no Lauda e ultrapassando debaixo de um temporal, sendo que o Lauda tava só tentando sobreviver na corrida, o Senna que tava tresloucado ali. Então a galera tem essa lembrança, tipo, porra, o Senna já conseguiu, então dá pra fazer. Mas não dá, gente. Desde a década de 80 é muito difícil ultrapassar lá. Mudaram o circuito, já tentaram, fizeram a chicane, mexeram na piscina. Não adianta, é um circuito que não dá pra passar. Não dá, não dá. E a gente vê outros circuitos de rua com muito mais opções. Las Vegas mostrou que tem mais opções. Baku, por mais que seja um circuito muito criticado pela galera, pelo menos tem uma longa reta ali que dá para você fazer uma manobra. Mônaco que é essa chatice aí, sempre foi, sempre será. Enquanto for assim, esse circuitinho aí, vai ser sempre uma chatice. Para a gente encerrar o assunto, primeiro eu vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente, além de deixar o like, deixar o comentário, compartilhar nosso programa de hoje, nosso Paddock Sprint, com quem você achar que se interessa pela Fórmula 1 em Mônaco. Talvez você não encontre ninguém, mas mesmo que a pessoa não se interesse pela Fórmula 1 em Mônaco, envia mesmo assim, até para perturbar. Mas eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários qual é a solução. Qual é a solução para resolver a procissão em Mônaco? Ou se vocês acham que deve ser uma procissão mesmo, porque, como disse o Cuenca, a Fórmula 1 está mais focada no glamour, está mais focada no brilho de Mônaco, num paddock cheio de estrelas, do que propriamente no entretenimento da corrida. Cuenca, para a gente fechar aqui, vou te fazer uma pergunta que eu estendo à nossa audiência. A Fórmula 1, isso eu sei que não vai acontecer, não vai acontecer, então a gente já sabe que não vai acontecer, mas a Fórmula 1 deveria retirar Mônaco do calendário? Nossa, eu falo isso desde que eu tinha 5 anos de idade. Então, por favor, eu não aguento mais Mônaco. Eu não aguento mais, é uma corrida insuportável. Deveria. Para mim, deveria. Teve uma época que eu não trabalhava com automobilismo, porque era mais fácil. Eu acho que eu passei de 2010 a 2015, mais ou menos, sem assistir uma corrida em Mônaco. E eu sempre fui daquele que assistia tudo. Treino livre eu assistia e tal. Mas Mônaco eu passava. Não tinha interesse. Ia fazer outra coisa.
Eu queria dizer que eu defendo a permanência, eu sou uma voz contrária, eu defendo a permanência de Mônaco no calendário por dois motivos. Por dois motivos. O primeiro é que eu acho que eu acho que faz sentido ter no calendário uma etapa completamente diferente das outras. Não tô falando que eu gosto da corrida, mas eu entendo, esquecendo essa parte do glamour, esquecendo essa questão de correr, de jantar com o príncipe depois da vitória, esquecendo toda essa questão que envolve o GP de Mônaco. Mas uma etapa em que a classificação é mais importante do que a corrida. Eu sei que isso, esportivamente falando, é até esquisito de se dizer, mas é assim que funciona. Então, assim, eu entendo a decisão de manter uma corrida pela tradição, por ser por estar ali, por ser uma pista pouquíssimo modificada, inclusive, no calendário. E o segundo motivo é que no simulador é a minha pista preferida, então que ela não saia, porque senão ela vai sair do simulador também. Então a gente já pode partir, acho que para o nosso segundo tema de hoje, Alpine. Alpine, Cuenca. Acho que você estava ansioso até para falar da Alpine. É bom quando a gente fala desse tipo de caos, né? A Fórmula 1 ultimamente tem produzido coisas melhores fora da pista do que dentro, apesar de, tirando o GP de Mônaco e Imola também foi terrível, mas a gente ter visto algumas boas corridas esse ano, né? Tá um pouco, pelo menos eu acho que nesse momento tá melhor do que no ano passado, mas para ser pior do que o ano passado também, a Fórmula 1 vai precisar trabalhar bastante. Mas a Alpine está em ebulição. Já está em ebulição há pelo menos uns 2 anos. Um monte de gente saindo, nem tanta gente nova assim chegando. Então a Alpine demite e ao invés de contratar mais gente, ela vai subindo funcionários de escalão. Então muita coisa vai mudando dentro da Alpine e o que continua igual é a queda. A equipe não consegue evoluir, não consegue melhorar. E o que eu acho mais incrível de toda essa história é que tem uma boa dupla de pilotos. Uma dupla de pilotos que não deveria estar junta. Essa é uma opinião que eu defendo e vou continuar defendendo. Ocon e Gasly, olha, eu não posso falar por eles, mas a impressão que eu tenho de tudo que é falado por eles, tá? Não estou falando da mídia, estou falando de tudo que é falado por eles um em relação ao outro, da forma como eles agem, da forma como eles interagem, se odeiam. São dois caras que não se suportam, já não se suportam há muito tempo. Você juntar esses dois caras na mesma garagem, com o mesmo carro, o que indica que muitas vezes eles vão estar na mesma posição na pista, para mim, uma decisão completamente bizarra e contraproducente. Então você tem uma boa dupla de pilotos, você tem dois bons pilotos que juntos implodem, né? Porque um não vai aceitar perder para o outro de jeito nenhum, e aí acontece o que aconteceu em Mônaco. Você não ataca o seu companheiro de equipe na primeira volta do GP de Mônaco. Isso não acontece, isso não deveria acontecer em hipótese nenhuma, a não ser que o cara tenha um pneu furado, tenha uma asa quebrada, que a equipe tenha dado a ordem de passar. Você não faz isso, e você não faz isso, acima de tudo, Cuenca, na Portier, de uma maneira em que todos os carros estão próximos, que você vai botar de lado, você vai ter que frear, você vai ter que segurar o carro, porque na frente do seu companheiro de equipe tem mais um carro, e aí o Ocon, até eu acho que o movimento inicial até nem foi ruim, foi completamente inconsequente, mas não foi ruim. Agora, perdeu o ponto, passou da tangência, jogou o Gasly no muro, e aí quem levou a pior foi ele, Ocon. O que dizer sobre a fase da Alpine, que já se estende há tantos anos, com o agravante do chefe da Alpine, o Bruno Famin, ter dito que sérias decisões, que a decisão do Ocon vai gerar sérias consequências. Já tem gente falando sobre o Jack Durham no Canadá. O que dizer sobre a situação da Alpine nesses últimos anos na Fórmula 1? Olha, eu tô contigo nessa. Eu acho que Gasly e Ocon, eles não se bicam há muito tempo. Isso é uma coisa que eles deixam bem claras desde antes dessa parceria na Alpine. Eles não se bicam, são água e óleo. Porém, eu acho que são dois ótimos pilotos e que merecem estar no grid da Fórmula 1. Esse é meu ponto inicial. Não juntos na Alpine, como você bem disse. Acredito que o Ocon tenha. A gente viu ontem uma câmera on-board, saiu uma câmera on-board do Stroll também, que eles já estavam se bicando desde ali da primeira curva, que eles já estavam se tocando desde a largada mesmo. Então, era uma coisa que já estava para acontecer. A gente já viu eles se estranhando. No GP da Austrália do ano passado, eles batem na última relargada, né, abandonam. Os dois estavam na zona de pontuação.
Então a Alpine tem que lidar com essa situação, porque ela tem 2 ótimos pilotos na mão e ela não está sabendo cuidar, porque eles não foram feitos para dividir garagem. Então, acho que foi exagero do Ocon, errou feio, ninguém passa ali na entrada do túnel de fato sem algo excepcional. Ele não tinha nem o bico estava ao lado do Gasly, ele realmente mergulhou de besta que é. Então, foi um erro infantil. Porém, eu acho que não tirá-lo do GP do Canadá seria um erro da Alpine também. O Bruno Famin, óbvio, estava no calor do momento, estava irritado, estava pensando em soluções, tudo mais. Mas acho que tirar o Ocon é um erro. Até porque a gente viu no início dessa temporada, o Ocon estava conseguindo tirar muito mais do que o Gasly desse carro capenga da Alpine. O Gasly até conseguiu pontuar em Mônaco, mas antes o único ponto da equipe era do Ocon, porque ele estava de fato fazendo milagre com esse carro. Se não me engano, foi em Miami, inclusive, que ele pontuou. Então, a Alpine precisa entender que ter essa dupla explosiva não é uma boa. Mas nesse momento é necessário. Qualquer mudança vai abalar muito mais. E aí vai ter todo mundo, vai ter algumas pessoas defendendo que o Ocon já está em conversas com a Haas para 2025, né? Que é o rumor que pintou nessa última semana, de Ocon conversando com a Haas. Então talvez faria sentido já testar o Jack Durham pensando em 2025. Acho tudo muito apressado, acho tudo muito acelerado. O Ocon errou, isso é fato, o Ocon errou. Mas você tirar de uma corrida é uma punição muito grande para alguém que já está pagando o preço do julgamento, da crítica pública, de ser execrado por esse erro. Você tirar da corrida é uma coisa muito grave, é uma coisa que, sei lá, a Haas deveria pensar pelo que o Magnussen fez, até para poupar o Magnussen. E os A outros gente precisa pilotos. pensar e os outros pilotos, porque o Magnussen ele está sendo uma ameaça para todo o grid. E ele não só destruiu o carro dele, nem o do Pérez, mas ele destruiu 3 carros, sendo 2 da mesma equipe, sendo 2 da própria equipe. Ali acho que até para poupá-lo, para dar um respiro, a Haas poderia pensar em dar um descanso para o Magnussen. O Bergman já mostrou que é um bom piloto e não tem Fórmula 2 nesse fim de semana. O Bergman poderia correr no Canadá tranquilamente. Mas acho que não, no caso da Alpine, não. O Ocon é o piloto já com certa experiência e que tirar dali de Montreal vai ser um erro tremendo da Alpine. Mas como a gente sabe que a Alpine é bagunçada, como a gente sabe que a Alpine é um caos, então eu não duvidaria desse erro da equipe. Eu acho, eu vou até um pouco além, eu acho que seria uma burrice, acho que seria uma grande burrice. Você juntou os dois pilotos agora, você aguenta, agora você dá um jeito, porque não tem, eu acho que a possibilidade do Jack Durham se dar melhor em uma corrida da Fórmula 1 do que o Ocon, ela é nula. Ela é, enfim, a não ser que a Alpine esteja levando em consideração só o fato de achar que o Ocon vai bater no Gasly em todas as corridas, o que o Durham provavelmente não faria. Mas a gente viu, por exemplo, pelo desempenho do Bergman, que foi bem, mas foi aplaudido por um desempenho muito abaixo do que o Carlos Sainz poderia fazer, e o que é normal, é o que é normal. Está falando de pilotos que estão acostumados com não só com o carro da Fórmula 1, mas com a velocidade, com o nível de competitividade, com a complexidade da pilotagem, uma série de fatores que colocam um piloto de Fórmula 1 muito acima de pilotos que, inclusive, são vencedores na Fórmula 2, campeões da Fórmula 2. A gente sabe que tem uma grande diferença. Não é todo mundo que vai chegar na Fórmula 1 brilhando, não é todo mundo que vai ser um Piastri, um Hamilton. O Piastri, para mim, é um dos grandes novatos que a gente viu entrando na Fórmula 1, já chegou na Fórmula 1 parecendo que estava ali há muito tempo, mas a gente vai ter Mick Schumacher também. Então é uma situação que, enfim, acho que é uma grande burrice. Juntou, agora dá um jeito, agora aguenta, porque acho que também acho que é uma punição muito além da conta. Acho que o Magnussen, concordo 100% com o que você disse, acho que o Magnussen é um cara que já deveria ele não ter sido punido por essa situação lá em Mônaco. Ela é realmente inacreditável. A dona FIA trabalhando mais uma vez. Queria agradecer a todos que estiveram em mais um Paddock Sprint aqui com a gente nessa terça-feira, os comentários de Pedro Luiz Cuenca, a produção de Pedro Prado. Lê aqui embaixo.
deixa o like, se inscreva no canal, deixa aqui o seu comentário, os seus comentários, dizendo qual é a solução para o GP de Mônaco da Fórmula 1 e se tem solução. E o que a Alpine deveria fazer para estancar essa queda absurda que a equipe vem sofrendo ano após ano. E não vale dizer, precisa se organizar, porque aí acho que isso primeiro que todo mundo já sabe, segundo que parece cada vez mais longe de acontecer. Então, na semana que vem, a gente está de volta com mais uma edição do nosso Paddock Sprint. E é isso. Até lá. Valeu! A Intelbras está com você em cada passo. Evoluímos nossa tecnologia para acompanhar o ritmo da sua vida, trazendo mais conforto e tranquilidade do início ao fim do dia. Intelbras, sempre próxima.